Se eu fosse o inimigo da humanidade, se eu fosse aquele que viria do abismo, se eu fosse a besta coroada pelo dragão, eu não viria com chifres e nem cauda. Eu viria com vestes brancas, escarlate, púrpura, anéis dourados e palavras doces. Eu falaria de paz, mas semearia a guerra. Falaria de amor, mas incentivaria o egoísmo. Eu usaria a religião para esconder a verdade. Eu usaria a religião para esconder os nomes verdadeiros. Eu usaria a religião para ter o controle da vida após a morte. Usaria a cruz como símbolo de guerra e enganaria os ingênuos. Se eu fosse o diabo, eu criaria um sistema onde os homens buscassem riqueza e fama, enquanto suas almas apodrecem em silêncio. Faria os homens trocarem o Altíssimo por entretenimento. Transformaria templos em teatros, shows em discotecas. Se eu fosse o diabo, faria dos meus pastores palhaços. Eu não sou pregador, eu sou profeta. E eu só vim liberar uma profecia para enganar o rebanho do Altíssimo. Se eu fosse o diabo, faria de tudo para o evangelho ser um espetáculo. Eu mandei meu profeta até você para você saber que sou eu mesmo, para você não ter dúvida. Eu saio, quebre a prova. Eu estou entrando agora dentro de um lugar. Eu estou pegando uma ficha. Eu estou colocando o teu nome entre essas fichas. Há muitos nomes. Eu estou colocando o seu como principal destaque. E ainda chamaria tudo isso de avivamento. Eu aprendi a caminhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, meu Deus, é muito forte. Plantaria dúvidas sobre o nome ocultado e exaltaria títulos pagãos como Deus, Senhor e Cristo, para que tudo viesse a ser meu templo, minha adoração. Apagaria o nome verdadeiro do Messias e no lugar colocaria um falso nome, latino, romano, italiano, qualquer que fosse, para que não tivesse poder algum. Se eu fosse o diabo, eu infiltraria a educação e a tornaria uma máquina de moldar mentes. Ensinar que o mal é bem, que o certo é relativo e que o amargo é doce, que o homem é um animal e que não existe criação. Eu colocaria nas mãos dos jovens dispositivos que os mantêm ocupados, entretidos, viciados e cegos. Daria a eles liberdade, mas sem propósito. Escolhas, mas sem direção. E chamaria isso de progresso. Se eu fosse o diabo, eu controlaria as mídias, as nações, os líderes religiosos. Manipularia governos, fabricaria pandemias, adulteraria a água que vocês bebem e encheria de flúor para os tornar mortos vivos. Ah, e claro, também criaria crises e usaria o medo para fazer todos dobrarem o joelho diante de Baal. Se eu fosse o diabo, eu criaria uma nova ordem do século,
e colocaria nela minha imagem, meu nome, meu cristograma, e diria a vocês: com este sinal vencerás. E quem não se prostrasse, eu não deixaria comprar, vender, e muito menos viver. E quando todos estivessem cansados, exaustos, enjoados da vida, eu os convenceria a eliminar os seus próprios. Se eu fosse o diabo, os tornaria confusos, destruídos e doentes. Se eu fosse o diabo, tornaria o evangelho um comércio. Tudo isso que fizesse, faria em oculto, sem vocês saberem que eu sou o diabo. Mas olhem só, eu me revelaria a vocês. Olha, vou dizer a verdade, ao menos uma vez. Se eu fosse o diabo, eu me levantaria num corpo humano, mas não qualquer corpo. Um corpo que o mundo iria se curvar e adorar. Ora, isso é fácil, pois eis que revelo a vocês a minha chegada, não como um tirano, mas como Salvador, não como inimigo, mas como Pai espiritual, não como Messias, mas como o Cristo. Eu traria unidade, curaria feridas, daria discursos de esperança, e todos me aclamariam. Mas o que eles não saberiam é que enquanto cantam bem-vindo, Santo Papa, estão recebendo a condenação eterna, porque eu sou a besta dos eventos. Eu sou o Papa do fim, Pedro, o Romano. E adivinhem só, sou chamado de Filho da Perdição, aquele que já foi, que não é, e agora retornará com todo o poder para enganar a todos, menos, o impossível. Sim, é triste, mas a estes eu não o posso enganar, os escolhidos. Se eu fosse o diabo, eu faria exatamente tudo isso. E adivinhem, eu estou aqui, nesta localização.